Meu nome é Lucas de Sá, eu sou aluno do 8º semestre do Bacharelado em Física, meu orientador de iniciação científica é o Dr. Gustavo Teles, do grupo de átomos frios, e o título do meu trabalho é a Otimização de uma armadilha magneto-óptica por aprendizado de máquina. Nesse trabalho nós utilizamos uma ferramenta chamada mLoop, que é uma ferramenta de controle experimental e otimização online, que pode ser aplicada em qualquer experimento que admita controle computacional, mas foi inicialmente desenvolvida para otimização de experimentos envolvendo átomos ultrafrios. Então, aqui nós propomos a utilização dessa ferramenta para a otimização de uma armadilha magneto-óptica, usando as suas curvas de carga como uma base para a construção de uma medida de desempenho a ser utilizada ao longo da otimização. Mas por que aprendizado de máquina para esse tipo de experimento? Bom, uma armadilha magneto-óptica é um aparato experimental utilizado para o resfriamento e aprisionamento de átomos, que tem como base uma força devido ao espalhamento de luz por esses átomos que estão sendo resfriados. Ela é comumente parte das primeiras etapas da criação de um condensador de Bose-Einstein, e por isso um resultado desejável do resfriamento em uma armadilha magneto-óptica é que o gás frio resultante contém um alto número de átomos, ou seja, que a população de átomos aprisionados final, NF, seja grande. Essa população N de átomos aprisionados, de átomos na armadilha, pode ser descrita por uma equação diferencial simples que associa a taxa de variação da população a uma taxa de carregamento constante, R, e a uma taxa de perdas que é proporcional à população da armadilha, e por meio de uma constante gama está relacionada com a taxa de colisões entre átomos aprisionados e átomos livres do gás de fundo, a partir do qual são capturados átomos para a armadilha. A constante de carregamento R é bem descrita por um modelo chamado modelo Hive, que relaciona essa constante à densidade do gás de fundo, E, a área superficial da armadilha, a velocidade mais provável da distribuição do gás de fundo, VMP, e a velocidade de captura da própria armadilha, VC, que está, claro, relacionada aos seus parâmetros experimentais. Dessa forma, a velocidade de captura, VC, que é responsável por conectar a taxa de carregamento R e a própria população da armadilha àqueles parâmetros do experimento, aqueles parâmetros da armadilha, que são aos quais nós temos controle direto. Dessa forma, é de interesse determinar qual é a relação exata entre a velocidade de captura e esses parâmetros, de forma que nós possamos determinar quais são os parâmetros ótimos que resultam numa maximização da população aprisionada final, da população do gás frio resultante. Essa determinação é feita por uma solução numérica da equação de movimento de um átomo na armadilha, e isso exige que seja modelada a força de espalhamento que faz o resfriamento. E é aqui que, infelizmente, surgem problemas nessa abordagem analítica de otimização de um mote. Em termos gerais, de forma básica, um mote é construído com 3 pares de feixes laser contrapropagantes circularmente polarizados e um campo magnético de quadrupolo. Os feixes laser são responsáveis por excitar transições nos átomos, de onde vem a força de espalhamento, e por isso, na consideração dessa força, entra o efeito Doppler, que dá à força de espalhamento uma dependência na velocidade. Já o campo de quadrupolo é um campo que tem uma posição espacial e, portanto, o desvio Zeeman que ele causa nos níveis de energia do átomo também tem uma dependência espacial, e essa dependência espacial é transferida à força de espalhamento, assim como aquela dependência na velocidade. Há uma série de detalhes envolvidos no estudo dessa força de espalhamento, como, por exemplo, o efeito que tem 3 pares de feixes ortogonais sobre um átomo, ou o fato de que o campo não é paralelo a qualquer um feixe em qualquer ponto da armadilha. E detalhes como esses, às vezes, passam por aproximações ou deixam de ser considerados na construção de modelos analíticos, o que torna esses modelos analíticos, embora, em geral, adequados para um estudo das tendências às quais esses parâmetros têm, faz com que eles não possam determinar precisamente quais são os parâmetros ótimos para a utilização da armadilha. E por essa razão, a otimização de um mote é geralmente feita de modo manual, fazendo simplesmente uma exploração, uma variação manual dos parâmetros da armadilha e observando os efeitos que isso causa nos resultados do resfriamento. E é um método ineficiente, é um método que consome muito tempo e que, portanto, não pode ser feito regularmente no mote. Uma alternativa, então, que oferece um meio eficiente, rápido, de fazer a otimização de um mote, mas contorna os problemas da abordagem analítica, é a implementação de um algoritmo de aprendizado de máquina
que aprenda a operar o mod e aprenda essas relações envolvidas entre os parâmetros do mod e os resultados e possa fazer a otimização automaticamente. E foi isso que motivou a construção dessa ferramenta, o mLoop, escrito em Python, com base na biblioteca scikit-learn, que é a biblioteca padrão de aprendizado de máquina no Python, escrita em 2016, originalmente publicada no artigo que está citado aqui. Ela pode ser executada, uma ferramenta pode ser executada tanto da linha de um terminal, como uma linha de comando, ou implementada como uma biblioteca do Python, oferecendo maior flexibilidade. E o mLoop, em qualquer caso, funciona com base num ciclo comum. Esse ciclo começa com o mLoop emitindo uma coleção, um conjunto de parâmetros experimentais X, e um experimento sendo executado com esses parâmetros. A partir dos resultados do experimento, um custo associado a essa coleção de parâmetros é calculado e retornado no mLoop. Esse custo é aquela função que o algoritmo utilizado pelo mLoop está procurando minimizar, e, portanto, tem que ser definida adequadamente de acordo com os objetivos da otimização. Mas uma vez que um custo é retornado para um certo conjunto de parâmetros ao mLoop, o algoritmo vai utilizar esse custo para atualizar seu modelo interno, que então vai passar a oferecer um novo conjunto de parâmetros, como aquele conjunto ótimo para o qual a função custo é minimizada, e com esse conjunto de parâmetros o experimento é executado mais uma vez, e da mesma forma os seus resultados são usados para melhorar o modelo interno. E essa sequência se repete até que seja alcançada uma condição de parada com um número máximo de execuções, um custo-alvo, ou um número máximo de execuções sem melhoria no custo. Esse modelo interno pode ser criado, o mLoop oferece a opção desse modelo interno ser criado por dois algoritmos diferentes. Em qualquer caso, sempre há um período de treino inicial, ao longo de 20 iterações, onde há uma exploração aleatória dos parâmetros do experimento, com o retorno do custo, para compor um conjunto de treino que vai servir como ponto inicial para algoritmos mais robustos, e esses algoritmos são um processo gaussiano e uma rede neural, ambos os quais têm a característica de construir um modelo interno, que mais tarde pode ser visualizado, que não é uma característica geral de métodos de otimização. Mas dado a ideia básica do funcionamento do mLoop, fica claro que um cuidado deve ser tomado na definição da função custo, e considerando que nosso objetivo aqui é uma melhoria, uma maximização da população final na armadilha do número de átomos no gás frio resultante, nossa função custo tem que ser construída de modo que a minimização da função custo maximize essa população NF. E para isso a gente interessa fazer uma medição da população da armadilha e, no caso de um mod, isso é uma informação facilmente obtível, uma vez que, sendo um mod baseado numa força de espalhamento, esse espalhamento isotrópico de luz a partir do gás frio, essa fluorescência do gás frio na armadilha, nos dá uma medição simples da quantidade de átomos dentro da armadilha, da quantidade de átomos dessa nuvem fria. Considerando que a luz é isotropicamente espalhada, então nós temos que a luz espalhada num ângulo sólido específico é diretamente proporcional à população da armadilha, e, portanto, um fotodetector posicionado em uma das janelas da câmara onde é feito o resfriamento, sendo apropriadamente alinhado, mede uma tensão que também é diretamente proporcional à população da armadilha. E nós temos aqui como exemplo uma curva de carregamento típica, que mostra os dados experimentais coletados, assim como um ajuste da solução do nosso modelo teórico para curva, que é uma função de síntese uma exponencial, e que nos permite, a partir do ajuste, obter os valores para essa curva das constantes R e γ. E com esse mesmo modelo, a partir do mesmo modelo, nós podemos associar essas duas constantes a NF, que é a população para a qual a curva satura, é a população final da armadilha. Tendo essas ferramentas em mãos, nós podemos partir para a implementação do otimizador, e para isso nós vamos utilizar o mLoop como uma biblioteca do Python, como um pacote do Python. E essa implementação é feita ao longo de vários módulos, de acordo com aquilo que é exigido pelo funcionamento do mLoop. O mLoop funciona com base em 3 componentes principais, que são o próprio algoritmo de aprendizado, que a gente chama de aprendiz ou learner, que é o responsável pela construção do modelo interno, uma interface que faz a conexão entre o learner e o experimento em si, servindo como meio para essa transferência de parâmetros e custos, e um controlador, que vai utilizar a interface para executar aquela sequência principal do mLoop e fazer o controle do experimento.
Então, essa implementação, nós construímos um módulo que é responsável pelo ajuste da curva aos dados experimentais, então a obtenção das duas constantes relevantes, utilizando funções padrões do SciPy para fazer o ajuste. Um módulo de interface, que faz essa conexão entre o Unloop e o software de controle experimental que já existe no laboratório, baseado no WebView. Um módulo para o otimizador em si, que é a função principal, onde é feita a inicialização do Unloop e onde o Unloop é inicializado, configurado e recebe a interface criada. E, por último, nós temos uma série de outros módulos com função auxiliar, como, por exemplo, para fazer a formatação, a preparação dos dados experimentais antes de serem passados à otimização, assim como fazer um teste da instalação. Nessa implementação, nós usamos como função custo uma construção mais objetiva, que é usar simplesmente o inverso da população final do carregamento. Então, a população final sendo gama R sobre gama, então nós usamos como função custo gama sobre R, de modo que essa minimização gera uma maximização da população final. E com parâmetros controlados pelo otimizador, nós passamos a corrente das bobinas da armadilha e a frequência de rastreamento do laser. Esses dois parâmetros permitem que o controle duas das principais quantidades que determinam a força de espalhamento, que são o gradiente do campo magnético e o detuning do laser da frequência do laser de rastreamento em relação à transição eletrônica usada no rastreamento. Essa implementação já foi feita, nós temos um código funcionando, mas devido à dificuldade de acesso ao laboratório, nós ainda não pudemos ter resultados dos quais analisar, mas nós podemos esperar uma otimização bem sucedida do mod utilizando o Unloop, dado essa publicação de 2018, que já implementou um Unloop numa otimização do mod e obteve bons resultados, incluindo otimizações que superaram aquelas feitas manualmente, mesmo de maneiras que não eram imediatamente, cujo motivo não era imediatamente claro, maneiras que inicialmente pareceram não intuitivas. E nós temos aqui um exemplo de comparação entre uma curva não otimizada e uma curva manualmente otimizada, para mostrar que tipo de diferença nós esperamos que essa otimização faça. Num caso mínimo, em pior dos casos, o otimizador pode obter resultados que não são melhores, são iguais aos da otimização manual, mas ainda fornece essa otimização de forma muito mais rápida, e sendo mais rápida, além de economizar tempo, por economizar tempo, ela permite que essa otimização seja feita muito mais frequentemente, mantendo o mod funcionando em condições ótimas o tempo todo. Mas nós temos ainda a expectativa, como já foi observado nas publicações anteriores, de que o mod não só seja mais eficiente, como ele também alcance otimizações melhores por experimento, reduzindo o tempo de carregamento e aumentando a população final da armadilha, aumentando a população final do gás frio produzido. Além dessas expectativas de melhoria na qualidade dos resultados do experimento, nós também esperamos que haja uma certa utilidade no modelo interno desenvolvido por esses algoritmos, uma vez que ele é acessível com uma visualização do cenário dos parâmetros, da relação entre os parâmetros e a função custo, que envolve quantidades de interesse como a taxa de carregamento, a população final e a taxa de perdas. E através dessa relação obtida pelo modelo interno entre eles, vai ser possível comparar esse resultado com modelos analíticos já existentes e ajudar a corroborá-los ou a sugerir passos futuros para a evolução dessa abordagem analítica. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao grupo de átomos frios pelo espaço, pela oportunidade de fazer essa implementação no computador do laboratório, pela orientação, e também à organização da Cefisc pelo espaço pela apresentação do trabalho. Muito obrigado.